E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Sobre essa parte de leucograma, né? Ontem nós conversamos um pouquinho sobre o leucograma, explicamos algumas coisas e hoje nós vamos colocar uma aplicação mais prática desse leucograma, ok? Então, não é uma aula extensa, mas tem bastante coisa para a gente explicar. Então, vamos lá. Então, quando eu estou falando em leucograma, né? Então, essa leucometria, ela engloba nada mais é do que a contagem de todos os meus leucócitos. Contagem é a sua interpretação. Logicamente, eu vou interpretar esse leucograma junto com sinais clínicos que o meu paciente apresente. Lembrando que todos esses são exames de auxílio diagnóstico e não exames de simplesmente eu vou diagnosticar meus animais por eles, né? A clínica ela é soberana em tudo, então isso daqui nada mais é do que um auxílio para o seu diagnóstico. E olha só, o nosso leucograma ele é feito numa contagem relativa, que essa contagem nós já conversamos um pouquinho lá na aula passada, ela é feita em relação à porcentagem, a gente vai explicar isso daqui a pouquinho, e contagem absoluta, que é o que mais me interessa, ok? Essa contagem essa contagem relativa, essa contagem em porcentagem, ela não é tão importante assim para mim. Só que eu preciso dessa contagem relativa para ter a minha contagem absoluta, certo? Tudo isso é feito na nossa lâmina, né? No nosso esfregaço e na interpretação ou na análise, juntamente com uma microscopia óptica, ok? Vamos entender então nos próximos slides o que seria essa contagem relativa e o que seria essa contagem absoluta. Então, existem diversas tabelinhas, né, com valores de referência. Então, se vocês observarem aqui, nós temos para as nossas diferentes espécies, cão, bovino, equino, caprino, felino e assim por diante, né? Para as várias espécies. Aqui são algumas espécies, tá? Temos essas tabelinhas também para animais exóticos, para animais silvestres, enfim. Para cada espécie nós temos uma tabela específica, ou valores específicos, né? Isso daqui são os nossos leucócitos totais. Então, se a gente observar, vamos pegar aqui cão, né? Vamos pegar um cão. O número de leucócitos totais que esse cão pode apresentar é de 6 a 17. Tem algumas tabelas que modificam um pouco esses valores, né? No caso, esses valores podem chegar até 18. No caso, 18.000, né? Porque se vocês olharem aqui em cima, ó, 10 elevado à terceira. Então, quer dizer que depois desse número aqui, eu preciso colocar 3 zeros, né? Então, seria de 6 a 18.000. Notem que nós temos diferenças, né, entre as espécies. Se eu pegar, por exemplo, um felino, ele tem uma contagem leucocitária um pouco mais alta. Tem tabelas que colocam esses valores de leucócitos em até 20, 25.000 no caso, tá? Qual que é o certo? Vamos trabalhar com essa por enquanto, só para nós entendermos o que é que nós iremos falar. Tem tabelas que são mais atualizadas, logicamente. Depois a gente passa isso para vocês também. Mas olha só, então aqui nós vimos essa contagem total dos nossos leucócitos, né? E aqui, olha só, os nossos valores relativos e os nossos valores absolutos. Então, quer dizer, vamos pegar de novo o cão aqui como exemplo, né? Se meu animal tem 17.000 leucócitos, significa que isso é o todo, né? Isso é o 100%, não é isso? Desses 100% de leucócitos que ele tem, agora a gente precisa saber quantos são neutrófilos, quantos são monócitos, quantos são basófilos e assim por diante, né? Lembrando daqueles 5 tipos celulares. Que eles estão aqui, ó. Bastonete, então no caso isso daqui é um neutrófilo bastonete, um neutrófilo segmentado, só fazendo um parênteses. Todos lembram o que é um neutrófilo segmentado e um neutrófilo bastonete, certo? Caso vocês não lembrem, deem uma olhada ou relembrem isso nas aulas passadas, porque nós já conversamos disso. Então, aqui, ó, isso é um neutrófilo bastonete, esse daqui, ó. Esse daqui é um neutrófilo bastonete, esse daqui é um neutrófilo segmentado, ok?
Quais são os outros tipos celulares também? Olha só, linfócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos, ok? Então, os meus 5 tipos celulares. Ah, mas espera aí, aqui tem 6, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Os leucócitos eram só 5. Lembra que bastonete e segmentado basicamente é a mesma coisa, né? Vocês irão relembrar isso das aulas passadas. Então, olha só, quando a gente vai fazer o nosso leucograma, nós pegamos o esfregaço sanguíneo, vamos olhar no microscópio e vamos contar 100 leucócitos. Então, eu vou passar a lâmina, vou correr esta lâmina e vou avaliar 100 e vou contar 100 leucócitos, ok? Desses 100 leucócitos, quantos neutrófilos segmentados eu achei? Quantos neutrófilos bastonetes eu achei? Então, quer dizer que se eu achar 10 neutrófilos bastonetes de todos esses meus leucócitos, que eu contei, que no caso foi 100, significa que eu tenho 10% de bastonetes, ok? Só para nós entendermos de onde que está saindo esse número em porcentagem, porque eu peguei meus leucócitos, significa a minha totalidade, né? Meus 100%. E aí eu vou contar esses leucócitos na minha lâmina até dar um número de 100 células. Dessas 100 células que eu contei, quantos que foram bastonetes, por exemplo? Então, pronto. Nesse exemplo que eu acabei de falar, se 10 foram bastonetes, significa que eu tenho 10% de bastonetes, ok? Ficou claro para vocês? Conseguiram compreender isso? E aí nós temos os valores de referência para esses números relativos. Olha só, vamos pegar a espécie cão aqui, né? Vou sempre trabalhar com essas espécies domésticas, tá, pessoal? Cão e gato, no caso. Só que é a mesma história, para equino, bovino ou qualquer outro animal. Olha o valor de referência de bastonete para um cão, de 0 a 3%. De neutrófilo, olha só, uma célula extremamente numerosa, até 77% é normal. Um linfócito, por exemplo, de 12 a 30%, monócito, de 3 a 10%, eosinófilo, de 2 a 40%. Lembra do basófilo que nós tínhamos conversado? Basicamente, eu não vou encontrar o basófilo em cães e em gatos, ok? Só que as outras espécies, como por exemplo, bovino, eu posso encontrar basófilos circulantes, tá? E isso é totalmente normal, beleza? Então, isso é o nosso valor relativo. Significa que se eu achei 17 mil leucócitos no meu animal e fui olhar na lâmina para contar 100 células, e destas 100 células eu achei 10 bastonetes, significa que eu achei 10%, ok? Daqui a pouquinho a gente vai ver que esses valores relativos, eles não são muito importantes para mim, ou eles não são fidedignos. A gente vai explicar isso daqui a pouquinho, ok? Então, isso são os nossos valores relativos. Ficou claro para a gente? Então, vamos continuar e vamos falar sobre números absolutos. Então, agora, pessoal, ó, nós vamos falar sobre os nossos valores absolutos, certo? Então, nós já entendemos no slide passado que essa mesma tabelinha, né? Entendemos sobre esses valores relativos e agora vamos entender o que seriam esses valores absolutos. Primeiro, novamente, eu tenho valores absolutos para todos esses tipos leucocitários. Olha só, o nosso neutrófilo bastonete, o nosso neutrófilo segmentado, o nosso linfócito, o nosso monócito, eosinófilo e o nosso basófilo, ok? Novamente, vamos pegar a espécie canina aqui para a gente trabalhar. Valores de referência absolutos para essas espécies, ou para cão, no caso, né? Olha só, de bastonetes. Até 300 células é normal. Neutrófilo segmentado, de 3.000 a 11.500.
linfócito de 1.000 a 4.800, monócito de 150 a 1.350, eosinófilo de 100 a 1.250, e olha o nosso basófilo, logicamente eu não encontro o basófilo no sistema circulatório. Nessa espécie, ele é raro. Mas se eu pegar, por exemplo, o bovino, lembra que eu falei para vocês? Até 200 basófilos, isso é o normal. Se eu tiver acima disso, aí eu tenho que interpretar e ver qual que é o significado. Então, como é que funciona, pessoal? Vamos voltar no exemplo relativo dos nossos bastonetes. Qual que foi o exemplo que eu tinha dado? Que eu tinha achado 10% de bastonetes, não é isso? Vamos lembrar os nossos leucócitos totais. Então, olha só, me acompanhem com o raciocínio e vão fazendo as anotações de vocês aí. Para qualquer dúvida, vocês me chamarem nos horários oportunos. Então, olha só, vamos imaginar que este meu cão, daqui a pouquinho eu vou colocar um outro exemplo, vai ficar um pouco mais fácil, tá? Vamos imaginar que este meu cão, que o normal é ele ter de 6 a 17 mil leucócitos, vamos imaginar que o meu aparelho contou e ele tenha 10.000 leucócitos, ok? E desses 10.000 leucócitos, lembra do nosso valor aqui? 10% é bastonete. Mas espera aí, 10% está acima deste número, não está? Está. Então, consequentemente, ele tem no número relativo, ele tem uma quantidade maior de bastonete. Beleza. 10% de 10.000 leucócitos que nós tínhamos achado, qual que é o valor que vai dar? Então, 10% de 10.000 vai dar 1.000 células, não é isso? Agora, eu preciso vir aqui no meu valor absoluto e ver qual que é o valor que eu tenho para bastonetes. Então, olha só, eu encontrei 1.000 células, não é isso? Qual que é o normal que o meu animal precisa ter? Até 300 células. Então, significa realmente que ele tem uma quantidade maior de bastonetes, ok? E vocês lembram que uma quantidade maior do que o normal de bastonetes, nós vamos chamar isso de desvio à esquerda, ok? Lembra que a gente viu na aula passada. Se vocês não lembram, é importante vocês irem lá atrás e relembrarem, estudarem e fazer as anotações de vocês, ok? É só isso que eu queria mostrar nessa parte. Então, eu tenho valores relativos e eu tenho valores absolutos. Okay? Normalmente, o laboratório, já no laudo laboratorial, já disponibiliza os valores logo na frente do resultado do nosso paciente. E aqui agora, nesse exemplozinho, né, eu vou mostrar para vocês por que o valor relativo ele não é muito importante para a gente, ou melhor, por que clinicamente a gente não vai utilizá-lo. Então, olha só, vamos pegar aqui dois exemplos. Leucócitos totais nesse primeiro exemplo, 10.000, e nesse segundo exemplo, 3.000. Notem que o normal está aqui, ó, de 6 a 18.000. Então, se eu tenho dois exemplos, esse exemplo de 10.000 e esse exemplo de 3.000, e aqui o meu valor de referência. 10.000 está dentro do valor de referência, concordem? E 3.000 está abaixo desse valor de referência. Então, nessa coluninha do meio, nós já temos uma situação que nós chamamos de leucopenia, certo? Então, só para a gente compreender. Vamos pegar aqui, ó, número de valores segmentados para começar. Não, primeiro, vamos começar aqui nesses monócitos, só para vocês terem uma ideia. Valor, olha só, o que eu encontrei de monócitos nessa amostra sanguínea foi 10%. Se vocês olharem no valor de referência, concorda que 10% está dentro do valor de referência? Então, até agora, tudo bem, não aconteceu nada. Agora, vamos ver o seguinte. 10% de 10.000, basicamente, é aquele mesmo exemplo que a gente deu. Vai dar 1.000 monócitos. 10% de 3.000, quantos monócitos nós teremos? 300, não é isso?
Então, aqui nesse exemplo, eu tenho 1000 monócitos, e nesse segundo exemplo, eu tenho 300 monócitos. Agora, vamos no valor de referência. Ó. Tanto 1000 quanto 300 está dentro do valor de referência, concorda? Então, quer dizer que para esses monócitos não interferiu e não aconteceu nada. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos para outro tipo leucocitário. Vamos pegar aqui os nossos neutrófilos segmentados. Então, em ambas as amostras eu encontrei 70% de segmentados, né, neutrófilos segmentados, e esse valor está dentro da minha referência, concorda? A minha referência é de 60% a 77%. E nesse caso, ou nesses dois casos, eu encontrei 70%. Até aí, tudo bem, tudo normal, concorda? Agora vamos fazer o seguinte, 70% de 10.000, quanto é que vai dar? 7.000, não é isso? E 70% de 3.000, quanto é que vai dar? 2.100. Então, numa primeira amostra aqui, onde eu tenho 10.000 leucócitos, o meu neutrófilo segmentado com esse valor aqui, eu tive 7.000. 7.000 está dentro do valor de referência? Está. E agora, 70% de 3.000, quanto é que deu mesmo? 2.100, não era isso? Espera aí, 2.100 está dentro do valor de referência? Não, ele está abaixo desse valor de referência. Então, olha só, mesmo valor de referência, ou melhor, mesmo valor relativo encontrado, ok? Só que meus leucócitos totais com valores diferentes. Numa situação, eu tenho leucócitos normais. Na outra situação, eu tenho uma leucopenia. E olha só, nesse primeiro exemplo, não aconteceu nada com os meus neutrófilos. O valor deles estão normais. Nessa segunda situação, o que eu encontrei? Uma diminuição dos neutrófilos totais. E isso nós chamamos de neutropenia. Então, por isso que eu quis mostrar para vocês o valor relativo, ele não é tão importante para a gente. O que vai mandar, o que vai determinar, é isso que nós chamamos de valor absoluto. Ok, galerinha? Ficou claro isso para vocês? Que agora a gente vai partir para um caso clínico. Então, vamos ver um caso clínico aqui, pessoal. Olha só. Nome Penélope, 8 anos, fila brasileiro, sexo fêmea. Queixa principal, apatia, prostração e anorexia, 5 dias. Sinais extremamente vagos, né? Qualquer doença pode levar a esta situação. Agora, olha só. 2 dias, a 2 dias, o animal apresenta vômito. Se apresenta vômito, está perdendo líquido. Se apresenta vômito, provavelmente não está comendo. Quer dizer, já não está comendo aqui, né? Porque está com anorexia. E não está bebendo água, está perdendo líquido. Então, provavelmente, esse animal vai estar desidratado. E intensa secreção vaginal purulenta, né? Aqui a gente já começa a ter alguma ideia do que possa estar acontecendo. Cios regulares no lípara e último cio há 60 dias. Então, só por esse histórico, a gente já começa a imaginar que o animal possa ter algum problema de quadro infeccioso, né? Olha só, secreção purulenta, está saindo pus lá pela vagina. Então, ele está tendo secreção e está tendo algum processo infeccioso, né? Vamos ver mais alguma. Exame físico do animal. O animal apresenta febre, uma febre considerável, mucosas congestas, e você já sabe pela semiologia qual é o significado disso. TPC de 3 segundos, corroborando com o quadro de vômito, e o animal está desidratado, então aqui também é uma desidratação moderada, frequência cardíaca aumentada, frequência respiratória aumentada, e na palpação abdominal, aumento de cornos uterinos. Então, esse animal, só por isso, a gente já consegue suspeitar que ele apresente uma piometra, né? Uma infecção bacteriana localizada lá no útero, nos cornos uterinos, no caso. E laboratorialmente, nós temos essa situação, ok? Vamos começar pela parte vermelha, né? Ó, hemácias, hematócrito e hemoglobina, né?
Olha o valor de hemácias, 9 milhões. O normal é de 5,5 a 8,5. Então, eu tenho uma maior quantidade de hemácias. Hematócrito, né? O meu normal é de 37 a 55%. Também está maior do que o normal. E a hemoglobina, de 12 a 18, também está mais alto do que o normal. Espera aí. Se eu tenho esses valores maiores do que o normal, isso significa que é uma policitemia, não é anemia, né? Porque está tudo aumentado, é uma policitemia. Então, VCM, CHCM eu não preciso calcular, porque meu animal não tem anemia. Mas por que que meu paciente apresenta essa policitemia? Olha isso daqui. Proteína plasmática, proteína que deve ficar circulando no plasma sanguíneo. Normal é de até 8 no caso, ok? De 6 a 8 gramas por decilitro. No nosso paciente, nós encontramos 10 gramas por decilitro, que mostra para a gente que está faltando líquido circulante, né? Então, mostra para a gente que esse animal realmente está desidratado. Agora, vamos para a parte dos leucócitos, que é o que a gente tem que trabalhar. Olha só, 40 mil leucócitos foram encontrados. Só para a gente relembrar, isso é um cão, não é isso? O valor de referência é de 6 a 18 mil. Tá? Lá naquela tabelinha de trás, nós tínhamos colocado um valor de 17 mil. Mas tanto faz, tá? Vamos colocar aqui de 6 a 18 mil, sem problema nenhum. Espera aí, se o normal é de 6 a 18 mil, o meu animal apresenta 40 mil, significa que ele já tem um quadro chamado de leucocitose, ok? E aí vocês precisam olhar a aula passada, relembrar quais são as situações que meu paciente pode apresentar essa leucocitose. Agora vamos ver os valores encontrados aqui, ó. Eu encontrei 10% de bastonete, encontrei 78% de segmentado, 10% de linfócitos, 2% de monócitos, de monócitos e nenhum eosinófilo, ok? Então, foi isso o quadro clínico que nós encontramos. Mas espera aí, será que esses 78% está dentro do valor de referência? Não. Bom, para isso, lembra que nós precisamos... Isso daqui são todos valores relativos. Agora, eu preciso transformar esses valores em valores absolutos, não é isso? Então, olha só, 40.100 é meu 100%. Neutrófilo bastonetes, eu encontrei 10%. 10% disso, quanto é que vai dar? Aqui, ó, 4.010 células. 78% de 40 mil, quanto é que vai dar? 31.278. Novamente, 10% aqui, 4 mil. 2% desses 40 mil vai dar quanto? 802 células. Logicamente, zero aqui é a mesma coisa, eu encontrei zero. Então, o que a gente está conseguindo observar nessa tabela aqui é o que a gente chama de valores absolutos. Ok? Então, isso que eu acabei de circular é o mais importante para a gente, certo? Bom, agora eu preciso de valores de referência, não é isso? Eu preciso encontrar os nossos valores de referência. Então, nisso que apareceu aqui para a gente, esses são os nossos valores de referência, mas olha só, para número relativo. Só da gente ver aqui, ó, neutrófilo segmentado, eu encontrei 78%. Normal até 77%, né? A pouquinha coisa aumentada, não tem nada demais. Eosinófilo, não achei nada. Mas aqui está dizendo que eu preciso ter um pouco de eosinófilo. Ok, mas lembrando que valor relativo não é importante para a gente. O que é importante para a gente é essa tabelinha aqui, que são os valores de referência, para valores absolutos. E esse daqui são os nossos valores absolutos. Conseguiram entender de onde que eu tirei todos esses valores aqui? Ok? É só lembrar. 10% de 40.100, quanto é que vai dar? Agora, olha só, vamos interpretar isso daí. Agora eu preciso que vocês, com a caneta e o caderno que vocês estão anotando aí, vocês façam essas anotações. Então, vamos ver aqui, ó.
Deixa eu apagar um pouquinho essa bagunça para a gente entender melhor o que está acontecendo. 4.010 neutrófilos bastonites. Qual que é o meu valor de referência? É não ter nada ou ter até 120 células, não é? Eu encontrei 4.000, então significa que aqui já está maior do que o normal, concorda? Segmentados, eu encontrei 31.278 células. Qual que é o meu normal? Entre 3.000 e 11.500. Significa que aqui eu também tenho uma maior quantidade, certo? Linfócitos, eu encontrei novamente aqui os 10%, né? 4.010. Qual que é o normal? Entre 1.000 e 4.800. Então, quer dizer que isso daqui está normal, certo? Monócitos, eu encontrei 2%, que deu 800 células. Qual que é o meu normal? Entre 150 e 1.350. Então, quer dizer que isso daqui está normal. Eosinófilo, achei alguma coisa? Não, achei zero. Qual que é o meu normal? Entre 100 e 1.250. Então, quer dizer que aqui eu não achei nada e isso daqui está mais baixo do que o normal, ok? Então, olha só. Eu encontrei segmentado acima do normal, bastonete acima do normal e eosinófilo abaixo do normal. Como que a gente vai classificar este leucograma? Então, vamos lá. Como que a gente chama quando os meus neutrófilos segmentados estão mais altos ou em maior quantidade do que o normal? Nós chamamos isso de neutrofilia, ok? Então, eu tenho uma neutrofilia, certo? E o que está acontecendo com os meus bastonetes? Estão maiores do que o normal também. E aí, a gente chama também de neutrofilia por bastonete, alguma coisa assim? Não. Como que a gente dá um nome quando o número de bastonetes estão maiores do que o normal? Desvio à esquerda. Então, olha só, eu tenho uma neutrofilia com desvio à esquerda. Não é isso? Espera aí, desvio à esquerda eu tenho dois tipos, regenerativo e degenerativo. Vamos entender aqui? Deixa eu apagar um pouquinho as coisas aqui para a gente continuar a riscar. Então, eu já entendi que eu tenho uma neutrofilia e eu tenho um aumento de neutrófilos bastonetes, que nada mais é do que um desvio à esquerda, ok? Só que agora eu tenho dois tipos de desvio à esquerda. Um desvio à esquerda chamado de degenerativo e um regenerativo. Lembra? Para ser desvio à esquerda, neutrófilo bastonete tem que ser maior do que o normal. Então, pronto, aqui já está maior do que o normal. Só que a quantidade dele, em comparação ao segmentado, ainda é menor. Então, significa que esse desvio à esquerda é um desvio à esquerda regenerativo, que clinicamente isso é bom, significa que meu corpo está conseguindo combater o quadro infeccioso. E, olha só, meu animal não tem nada de eosinófilo. Como que a gente chama isso? Eosinopenia, que clinicamente não tem nenhum significado para mim. Então, já que vocês estão anotando aí, como que a gente poderia classificar este leucograma? Uma linfocitose com neutrofilia e desvio à esquerda, e também uma eosinopenia. Qual que é o significado clínico disso? Significa que eu tive um processo inflamatório, um processo infeccioso, e agora essas células de defesa, essa primeira linha de defesa, vai lá e combate todo esse processo infeccioso, ok? Então, é assim que a gente vai começar a interpretar os nossos leucogramas. Beleza, pessoal? Então, façam suas anotações, anotem suas dúvidas e venham tirar comigo. Beleza? Um grande abraço a todos.